Eu queria convidar você a abrir no Salmo 84. Salmo de número 84. Ele começa a leitura assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso. Contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Pai, estamos aqui diante do Senhor. Nós carecemos de ti. Dependemos de uma transmissão tecnológica, online, mas muito mais do que a comunicação é o teu poder e a tua soberania. Fala conosco, Senhor. Nós necessitamos ouvir a tua voz. Não nos deixe sair daqui, não nos deixe os que estão em casa sem te ouvir, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Seja glorificado a pessoa santíssima do Pai, a pessoa santíssima do Filho e a pessoa santíssima do Espírito Santo. Porque o nosso coração se enche de gratidão, Senhor. Porque nós temos a Ti, Senhor. Nós podemos elevar as nossas orações de forma direta, sem intermediários, querendo Tu chegando direto aos Teus santos ouvidos, porque Tu és um Deus muito bom, Senhor, cheio de misericórdia e de graça e de glória. Nos ajuda, me ajuda, que eu não seja empecilho, mas apenas um meio, frágil e limitado, um vaso de barro, mas a essência é o Teu poder e a Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Meus irmãos, esse Salmo 84 é um salmo que eu acredito que eu nunca preguei, mesmo gostando bastante. Mas nos dias que vivemos, com o índice
de pessoas sofrendo de ansiedade, por causa da ansiedade. As pessoas tomando medicações, as pessoas têm buscado os psicólogos por causa das muitas informações. Número de pessoas que estão infartando aumentou, número de pessoas com transtornos psicológicos, número de violência doméstica. Esses dados têm sido dados alarmantes e preocupantes. E não ache que esses dados, poderia aqui listar muitos outros, que esses dados se resumem apenas ao povo não cristão. Isso está dentro da igreja. Violência doméstica, ansiedade, problemas psicológicos, pessoas que já sofriam e agora foram potencializados por essa questão que nós estamos vivendo. E nós temos aqui um salmo dos filhos de Corá. Homens que serviam a Deus no templo, que eram encarregados pelo louvor, pela adoração da casa de Deus. E conheciam bem a sua estrutura no serviço. Eles tinham conhecimento. O templo ficava em Jerusalém. Possivelmente, por alguma razão, eles não puderam estar neste dia no templo. E aqui nós vemos algumas declarações que nos fazem refletir com relação à casa de Deus, com relação a Deus, com relação ao Senhor. Haviam a festa dos tabernáculos, havia a festa de Pentecostes, havia a festa da Páscoa, eram as mais conhecidas. Então, eram cerimônias solenes, cultos solenes, que eles queriam estar presentes. Mas ele não pôde estar, por alguma razão que nós não temos como dizer qual. Então, de longe, sabendo que o templo estava em Jerusalém, aonde habitava a glória e a presença de Deus, aonde havia o sacrifício, aonde havia as ofertas pacíficas, aonde havia tudo aquilo que era importante para um judeu, e principalmente para aqueles que assistiam no serviço da casa de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu não sei se você tem sentido falta de Deus e da sua casa. Porque uma coisa está ligada à outra. Nós não temos como dizer assim, eu tenho falta de Deus, mas não da igreja. Isso é impossível. E isso é impossível, porque se você e eu temos comunhão com Deus, com Cristo, Cristo vai nos levar para viver uma vida na igreja, como igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Então, ele começa dizendo assim no versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Essa palavra amável, ela se destaca nesse primeiro verso, porque a ideia dessa palavra é: eu estou enamorado. Ele está dizendo, num termo mais moderno, que ele está apaixonado, que ele está desejoso pelos tabernáculos de Deus, que ele sente por Deus uma paixão, um desejo. E esse desejo, ele vai ser explicitado no verso 2. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios
do Senhor. Quem aqui já não se apaixonou na juventude? Quem aqui, falando como homem, né? Falando do que eu senti como homem. Quem aqui não, quando via a irmã no culto, que o pastor dizia, pegue na mão da sua irmã para a gente orar, o coração não ficava batendo mais forte. Quem aqui, quando recebia, é o meu tempo, hoje nós temos o WhatsApp, mas antes a gente tinha que mandar uma carta. Essa carta tem que chegar com 3 dias, para a irmã ter que ler, para depois ela ter que responder, e quando chegava você ficava ali, naquele êxtase curioso, ou quando a irmã dizia assim, eu vou ligar para você, e nós só tínhamos um telefone fixo, e tínhamos que nos assentar do lado do telefone e esperar ansiosamente com que a pessoa ligasse, porque você queria ter tempo com ela. Hoje, a tecnologia, eu acho que atrapalhou essa questão romântica das relações. Então, é basicamente isto que ele está dizendo, que a minha alma, ele perde o fôlego. Ele perde o fôlego por causa dos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne, ou seja, eu estou integralmente desfalecido, porque eu queria estar na casa de Deus. Esta reação, que isso é um poema, é uma poesia hebraica, mas essa figura de estar enamorado, ou amando, ou apaixonado por Deus, será que não nos tem faltado? Será que neste momento de isolamento social, lockdown, pandemia, será que o nosso coração tem sentido esse mesmo desejo de amar e buscar o Senhor? Porque nada se compara, irmãos, com a nossa vida privada e a nossa vida corporativa. Orar em casa, ter comunhão com Deus, amém. Mas na grande congregação, com os irmãos, com louvor, um tem salmo, outro tem hino, outro tem cântico espiritual, outro tem doutrina, o abraço, a afetividade, o amor genuíno, onde Deus se revela no corpo. Isso não pode ser e não vai ser substituído nunca via internet. Então, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. E ele diz assim, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Exultação, alegria, um desejo exagerado pela casa de Deus. E de forma poética, no versículo 3, ele diz assim, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Observe que ele está dizendo a mesma coisa, casa e ninho. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, aonde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Concordando com alguns comentaristas sobre esse texto, e identificando essa palavra, a palavra que salta no verso 3, de forma implícita, é acolhimento. Porque o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, ela não pudesse cuidar dos seus filhotes, e ele encontrou os altares de Deus. Assim como um pardal e uma andorinha, na sua liberdade, encontraram segurança e acolhimento naquilo que lhes era dado, ele tinha encontrado os altares de Deus. Ele tinha sido acolhido por esse Deus. E na casa de Deus, o sentimento dos filhos de Coré era: eu sou acolhido.
este sentimento de pertencimento e de acolhimento, nesta noite, deve nos trazer o que ele começa a dizer: exultação, alegria. Por quê? Nós temos aqui as 3 bem-aventuranças destacadas neste salmo. E a palavra alegria, ela vai nos trazer um norte. Observe o versículo 4. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. O melhor, feliz, Senhor, aqueles que habitam na casa de Deus. Esses que habitam na casa de Deus têm o seu louvor perpétuo para sempre. E a palavra destacada nesse verso 4 é habitar. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar em Deus, e ser abrigado por Deus, ter o acolhimento de Deus me faz o quê? Feliz, bem-aventurado. Por quê? Porque eu tenho a graça de poder habitar em Deus. Davi no Salmo 27, 4 diz isso. Pois uma coisa, eu estou confundindo. Salmo 27, 4 diz assim. Não sei decorado, mas fugiu o texto. Mas vamos lá aqui, a gente não tem dificuldade não. Achei aqui. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu. É o local da habitação de Deus, é o local da nossa segurança. Então, ele sai, a partida do Salmo é estar enamorado por Deus, é o sentimento do acolhimento. E agora ele habitando em Deus, habitando nesta casa, ele pode desenvolver uma coisa que eu acredito que está em falta: alegria. Alegria em Deus. Paulo escreveu aos Filipenses, ele é o que mais recomenda: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Os salmos vão dizer: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. O deleite eterno em Deus. No dia que a igreja perder a essência deste deleite, desta santa habitação, de saber que eu sou acolhido e que eu pertenço, e que bem-aventurados aqueles que habitam na tua casa vão louvar-te perpetuamente, eu desenvolvo a satisfação, felicidade, satisfação, gratidão. Porque é tudo sinônimo, mas uma coisa vai chamando outra. Quando nós somos felizes, nós somos gratos. Menor ao humor, porque o coração alegre aformoseia o rosto. Então a cara sisuda sai, porque você começa a expressar de uma forma real. Essa alegria, ela não se manifesta apenas como nós vemos no mundo, que precisamos de uma festa, ser embriagados, entorpecidos, para dizer que está curtindo a vida. Mas a alegria em Deus é uma alegria eterna, perpétua, e que nunca nós seremos frustrados. Então essa é a primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança são os habitantes da casa, são aqueles que têm a alegria perpétua em Deus. A segunda bem-aventurança está no versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra
se encontram os caminhos aplanados. Meus irmãos, eles eram peregrinos. E esse versículo 5, essa segunda bem-aventurança, ela está junto com o verso 6. Porque, possivelmente, eles estavam se dirigindo ao templo. E eles estão falando de dois tipos de pessoas. Aqueles que já estavam habitando no templo e aqueles que estavam se dirigindo para Jerusalém, que estavam se dirigindo para o templo, que são os peregrinos. Então, como peregrinos, esse senso, Pedro vai dizer que nós somos peregrinos de Deus. Nós termos essa consciência que nós somos peregrinos, nos traz a ideia que nós não temos nada. E nós não devemos nos apegar a nada. E talvez muitos do seu sofrimento, dos meus sofrimentos, sejam porque você perdeu um bem, ou alguma coisa, ou vai ter que baixar o padrão. E se de repente isso está te fazendo trazer tormento, porque o Senhor está querendo trazer uma correção. Davi, no Salmo 16, diz assim: outro bem eu não possuo além de ti. Tu és a porção da minha herança. Outro bem eu não possuo além de ti, a ti somente, Senhor. Nossa, nós estamos falando de um rei rico, poderoso, mas está dizendo que outro bem ele não possui, a não ser somente o Senhor. Então, esse versículo 5 diz que bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Meus irmãos, felizes também são aqueles que encontram em Deus renovação. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias. No Salmo Isaías 40 fala sobre isso. Então, termos as nossas forças renovadas em Deus é porque Deus atua na nossa vida. Termos a atenção de Deus, termos o favor de Deus, termos as nossas forças, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados. De repente, os caminhos externos não tenham sido aplanados, sejam caminhos tortuosos, sejam muitos montes, muitas dificuldades, sejam muitas questões, mas o salmista está dizendo: Senhor, feliz o homem que o coração está nivelado, porque externamente pode estar o inferno, externamente pode ser as más notícias, externamente pode dar o diagnóstico, externamente pode dar a sentença, mas se o nosso coração estiver nivelado, e se a nossa confiança vem de Deus, nós também somos bem-aventurados. Porque a nossa força vem do Senhor. E aí Deus quer trazer uma nivelação em nossos corações. E aí Ele vai explicar um pouco isso no verso 6. O verso 6, alguns comentaristas dizem que possivelmente esse vale ele não existe, é mais uma figura de um momento de dor e de sofrimento. Ele vai dizendo assim: o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Então, feliz por habitar na casa de Deus, feliz por ter as forças renovadas em Deus, faz com que enfrentemos os nossos vales com esperança e confiança, porque é isso que ele está dizendo: bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. E se cuja força está em Deus, como é que eu olho para o vale? O qual, passando,
Essa palavra está no gerúndio, está em movimento. Não é ficando, nem estando, mas é processual. O qual, passando pelo vale árido. Talvez, meu irmão, o seu vale e o meu vale tenha sido acentuado por esta pandemia, ou não, necessariamente não. Talvez você tenha chorado. Talvez você esteja enfrentando, como muitos de nós, grandes e terríveis tribulações. Mas a consciência do salmista é que depois disso, o Senhor vai encher os reservatórios que foram secos, que foram destruídos por esse momento. Porque olhar para o futuro nesta perspectiva de que Deus, depois do vale, depois da sequidão, Deus enviará uma chuva. É confiar na provisão do Senhor. É por isso que este peregrino, ele é feliz. Porque ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minte, a vide negue o seu fruto, não hajam vacas nos currais, as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco. Abacuque 3,17. Todavia, eu exulto no Deus da minha salvação, que faz os meus pés como o da coça, ainda que a figueira não floresça. É o vale, o produto da oliveira minta, a provisão. A vide nega o seu fruto, não vai ter fruta, não vai ter agricultura, não vai ter celeiro, não vai ter vaca nos currais, não tem ovelhas, não vai ter nada, é caos generalizado, ainda que se estabeleça o caos generalizado. Quem é bem-aventurado, somente quem é bem-aventurado pode declarar. Todavia, com tudo isto, independente, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. No Deus da minha salvação. É porque essa alegria do bem-aventurado, ela não é uma alegria parcial. Mas ela é uma alegria que está enraizada, porque ela provém de quem? De Deus. Ela não vem das circunstâncias apenas, ela não vem porque alguém me disse que eu tenho que ser feliz. Ela não vem porque alguém me disse que eu tenho que casar. Ela não vem porque alguém disse que se eu não casar eu não vou ser feliz. Ela não vem porque alguém disse para mim que se eu tenho que conquistar financeiramente um tal padrão de vida. E se eu não conquistar esse tal padrão de vida, ela também não vai vir. Não, a minha esperança e a sua esperança estão em Deus, independentemente do estado que nós estamos vivendo, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. E como é que esse peregrino anda? Versículo 7. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. De força em força, de graça em graça, Deus vai fortalecendo esse peregrino. Versículo 8 e 9. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Esses dois versículos, 8 e 9, eles estão correlacionados. Eles estão falando de uma oração, de uma intercessão. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó. Só que essa oração, no versículo 10, ele vai dizer de quem é. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Grave isto. Contempla o rosto do teu ungido. Possivelmente um rei. Essa oração aqui não é a oração de qualquer pessoa, mas é uma oração de uma autoridade, porque é de um ungido.
Dentro do contexto que estamos, alguém que ungido como autoridade, como um rei. Então, observe que é uma oração de um rei. Nós precisamos entender que esse ungido, ele está orando. Eu vou deixar esses 2 versos para fazer a aplicação nele, porque eu preciso terminar para poder fazer a minha transposição com Cristo. Mas veja só. No versículo 10, diz assim: Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Esses filhos de Coré aqui, eles são bem interessantes. Mesmo prestando serviços sagrados dentro do templo, eles preferem, se necessário, ficar na porta, mas que, no entanto, eles fiquem ali, na porta da casa de Deus, do que a permanecer 1000 nas tendas da perversidade. Muita gente acha que a igreja e que o reino de Deus foram criados para você, somente para você. Não existe mais ninguém. Conhece alguém assim? O meu ministério, meu chamado, minha história, eu faço, e eles estão satisfeitos. Essa é a palavra. Eles são satisfeitos com estarem dentro do templo ou fora do templo. Mas a satisfação em Deus é tão absurda que, independentemente de onde eles estejam em termos de posição, eles continuam satisfeitos. Porque eles prestam serviços a Deus. O serviço deles é a Deus. Versículo 11. O que é que nós encontramos neste templo? Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Eles encontram neste templo 3 coisas: graça, glória e bem. Só que graça é o favor, glória, a honra ou o poder de Deus. Agora, essa palavra bem aqui não é bem no sentido de materialidade. Essa palavra bem aqui, ela tem uma ideia assim, literal. Agradável aos sentidos, aquilo que faz bem. São os atos de bondade desse Deus. O Senhor dá graça e glória, e bem nenhum. Os atos de bondade que são agradáveis aos sentidos. É aquilo que é palatável, é aquilo que é agradável aos olhos, é aquilo que é agradável aos meus sentidos, por referência a Deus. É aquilo que eu entendo e compreendo da graça e da glória de quem Deus é. É esta bondade, é este favor, é esta glória que eles estão falando. Não que o Senhor separou uma conquista, não, meus irmãos, nós já temos a conquista que vem por meio do Senhor. Então o Senhor concede neste templo graça, glória e bem nenhum. Nenhum bem ele vai sonegar, ou ele vai não dar aos que andam retamente. Mas andar retamente aqui implica em você habitar na casa de Deus, a você não querer andar nas tendas da perversidade. Porque estar na casa de Deus é estar livre desta vida
e desta conduta. Meus irmãos, para sermos mais práticos, você pode estar me perguntando, mas e hoje, como é que eu consigo viver essa verdade? De que forma eu consigo experimentar essa graça, essa glória e esse bem? Se você olha para esse texto e está achando que a casa de Deus é a nossa igreja, não é a nossa igreja. Não é a Igreja Batista Ebenezer. Aqui não é a casa de Deus. Aqui é um prédio, é um templo construído para receber a casa de Deus. Porque a casa de Deus, nessa segunda perspectiva, são pessoas. Então aqui não é a casa de Deus, aqui pertence a Deus e é consagrado para Ele, mas não é isso que ele está falando. Então você pode me perguntar, então, irmão Flávio, o que é a casa de Deus? E eu vou te responder que a casa de Deus não é o que é quem é. É quem é. Porque a casa de Deus não é onde. A mulher samaritana fez essa pergunta quando se encontrou com Jesus em João 4. Aonde nós devemos adorar? Em Jerusalém, onde ficava o templo, ou no Monte Gerizim? E Jesus não responde onde, mas como. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Senhor, aonde está o verdadeiro templo? Aonde é que eu adoro, Senhor? É com os ministros que vêm dos Estados Unidos? É com o movimento gospel? É com o movimento das black churches? Não. É com o cantor que está numa unção. Que unção? É na capital, Senhor, lá dos judeus, lá em Jerusalém? Também não. É nós aqui, Senhor, os samaritanos que construímos o nosso templo? Também não. Aonde é? Jesus não diz onde, mas como. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Em Mateus 12:6, Jesus olhou para o templo e disse: pois digo que há algo que eu sou maior que o templo. Jesus, abra sua Bíblia em Mateus 17, por favor. Obrigado, pastor. Que dá. Mateus 17. Olha que interessante. Quando meditava nisso ontem à noite, eu sou muito emotivo e eu fiquei muito tocado na minha alma. Não porque eu sou espiritual, não, irmãos. É porque nós estamos estudando sobre vida e verdade. Vamos ler do versículo 1, Mateus 17, versículo 1 e verso 2. Apenas esses dois versículos. 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os leva em particular ao monte. E foi transfigurado diante deles. Você em casa aí, vamos lá, você em casa, uma de idade que eu não estou te ouvindo, mas acredito que você esteja me ouvindo. Versículo 2. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O que foi que o Salmo disse? Responde a oração do teu ungido. Né? O que ele diz lá no Salmo 84, ele faz uma menção do rosto. Ele diz assim no 9. Contempla o rosto do teu ungido. Quando a gente olha para Mateus 2, como é que está o rosto desse ungido? Resplandecendo. É este ungido. Quer mais uma informação? Apocalipse 1,16. Vamos para Apocalipse 1,16.
Porque você pode, não, mas isso aí aconteceu no ministério terreno de Cristo. Então, vamos para o Cristo glorificado. Tinha na mão direita, Apocalipse 1,16, 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Sabe o que é poderoso, irmãos? É que é a oração do intercessor ungido. Contemplar o rosto do teu ungido. Deus não poderia contemplar nenhum rosto, irmãos. Todos pecaram. Todos pecaram e careceram da glória de Deus. O único rosto que Deus podia olhar é o rosto do seu ungido, Jesus, o Cristo. E o seu rosto brilhava mais que o sol. Ele é maior que o templo, então Deus atende a oração do seu ungido. E tem gente dizendo que Deus vai atender a minha oração, que eu oro e faço. Não, meus irmãos, nós dependemos de um intercessor, nós dependemos de Cristo, e é o rosto glorificado de Cristo, assim como Deus fez brilhar o rosto de Moisés no Antigo Testamento, e viram no seu rosto a sua glória. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3 que vemos na face de Cristo a glória do Senhor. A maravilha. E o espetáculo, isso é um espetáculo deste salmo, é que o rosto de Cristo está brilhando. Os discípulos viram ele glorificado previamente e o seu rosto brilhara. E agora em Apocalipse, eles têm a visão, João tem a visão do Senhor e o seu rosto brilha mais, brilhava como um sol na sua força. Essa é a primeira característica que nós vemos de Cristo. Vamos lá em Evangelho de João, capítulo 1. Por favor, queridos. Versículo 14. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra habitou aqui, o verbo se fez carne e habitou, essa palavra habitou, ela é chave nesse versículo, porque ela fala da ideia de tenda, de barraca, de tabernáculo. O que João está dizendo aqui é que o verbo se fez carne e se tabernaculou, ou Deus armou a sua tenda, assim como Deus agiu no deserto. Através da tenda, do tabernáculo e do templo, é inaugurada uma nova era por meio de Cristo. E assim como os filhos de Corá queriam ir ao templo para buscar a face do Senhor, o que é que foi dito lá em Salmo 84:11? O Senhor dá graça e glória, e bem nenhum sonega aos que andam retamente. O que é que nós encontramos aqui? Graça e glória. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos o quê? A sua glória. A glória como a do unigênito do Pai. Nós encontramos nesse versículo a graça e a glória falada no Salmo 84:11. Que o Senhor dá graça e glória. Hebreus capítulo 9. Por gentileza, Hebreus capítulo 9. Nós encontramos graça e glória.
capítulo 9 de Hebreus, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Observe que, quando veio Cristo, falando lá de João, que nesse Cristo, ele o que ele é? Sumo sacerdote dos bens já realizados. Observe que essa palavra bem está muito ligada ao bem que eu falei do Salmo 84, que é os bens, são os atos de Deus. Os bens realizados, é o caráter de Deus na sua revelação redentora, é Deus operando. São esses bens que ele está falando, dos bens já realizados. Agora observe, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Não feitos por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, a graça e a glória que nós achamos nesse novo templo, que é Jesus, que nós temos ele como o ungido intercessor, que Deus contempla o seu rosto, porque o seu rosto brilha. Versículo 12. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Meus irmãos, preste atenção aqui. Isso aqui é caso de vida ou morte, para quem não tem essa revelação que o Espírito nos abre os olhos. Jesus é o novo, é o maior e mais perfeito tabernáculo. Mas também Jesus aqui é o sumo sacerdote. O sangue também é o dele. Ele é tudo dentro da revelação de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente ele que poderia entrar uma vez por todas para nos redimir. Então ele é o tabernáculo, ele é o sumo sacerdote e ele é o sacrifício. Isso é extraordinário, porque só ele é o Cordeiro perfeito. Só ele tem um caráter perfeito, como diz em Hebreus 7. Nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Porque Hebreus capítulo 1 diz assim: outrora Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, inclusive fez o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus, a exata expressão do seu ser. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas e se fez superior aos anjos. Nós estamos falando que Jesus é o sangue, o sacrifício, o sacerdote, o tabernáculo, e que nada e nem ninguém pode deter a sua glorificação. Ele é o Cordeiro perfeito, e é neste templo que nós temos que correr. Queridos irmãos que estão em casa, você precisa correr desesperadamente para esse templo, porque nós encontramos graça e glória. Nós encontramos nesse templo graça, favor e a glória de Deus revelada em Cristo. Observe que ele vai dizer assim, no versículo 13 de Hebreus 9. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santifica quanto à purificação da carne. Observe o versículo 14, irmãos. Muito mais. Muito mais, muito mais, muito mais. O sangue de Cristo, que por meio do Espírito Santo eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula, porque ele é o sacrifício a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo.
Bem-aventurado o homem que habita na tua casa e se encontram o seu coração, os caminhos aplanados. É aqui, ó. Só quem pode aplanar a nossa vida do pecado, só quem pode nos desarraigar da paternidade do diabo, porque foi para isto que Jesus se manifestou, para nos livrar das obras de Satanás. E ele, em Colossenses, Paulo vai dizer que ele colocou principados e potestades ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, porque ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro perfeito, ele é o sacrifício perfeito de Deus, e muito mais o sangue de Cristo. Porque se o sangue de Cristo não te purificar, meu irmão, se o sangue de Cristo não me purificar, não tem nenhuma condição neste planeta, em qualquer outro planeta, em nenhum psicólogo, pastor, padre, espírita que possa purificar a tua alma. A Bíblia diz: quem pode dizer, limpo estou do meu pecado e purificado estou da minha imundície? Ninguém pode dizer. Só se você, pela graça e pela glória de Deus. É por isso que Jesus fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a fonte de rios de águas vivas. Nós ouvimos hoje pela manhã a dupla função desse rei. O seu julgamento de pisar o vinho e a sua salvação. Pela manhã o Senhor falou sobre juízo, através da vida do nosso pastor, o pastor Adriano. E agora à noite o Senhor está falando sobre salvação. Que caminho você está? Que caminho você está? A única forma de você se livrar de que Jesus te mate e pise em você é você correndo para o templo, que é Ele, e tendo a purificação dos seus pecados e a aspersão do sangue de Jesus sobre a sua vida, e você recebendo o favor de Deus, que é a graça, para poder experimentar a glória de Deus. Vamos para Apocalipse 21. Lembra, irmãos, que eu lhes disse, não só lhes disse, mas é o que está, é uma verdade. Onde é que estava o novo templo? Na Jerusalém terrena. Aí, aqui nós vamos ter a descrição da Jerusalém celestial. Esse templo foi destruído, de Jerusalém, né? Fora destruído. E veja o versículo, para nós adiantarmos, versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Oh, que tremendo. Eu vou ler esse texto bem devagar. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor. Que tremendo, né? Nós termos Deus como santuário e podermos habitar neste Deus. E aquela Jerusalém que fora destruída, agora na nova vai ser não mais reedificada a um templo, um santuário, porque o próprio Senhor é o santuário. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua
lâmpada. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Nós estamos indo para essa nova Jerusalém. Lembra do peregrino que estava indo para Jerusalém, enfrentou grandes dificuldades com o versículo 6 do Salmo 84, passando pelo vale árido. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, continue andando, porque na nova Jerusalém, o Senhor é o nosso santuário e o Cordeiro é a nossa lâmpada. Que o Senhor arrebate as nossas vidas nesses dias. E que, mesmo que você se sinta fraco e esteja às portas desse novo templo, mas que você possa saber que em Cristo, neste santuário, existe o perdão, existe a graça, que é o favor de Deus, e existe a glória de Deus para nos transformar. Meus irmãos, que tipo de tratamento temos dado a Deus? Porque Ele disse: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Está com esse desejo pela presença de Deus. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Bem-aventurado o homem que habita na tua casa, louvam perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Que Cristo, que Jesus nos converta, não por causa do Covid-19, nem por causa do lockdown, mas porque nós carecemos estarmos nesta santa habitação. Nós precisamos, de forma desesperada, dessa graça e dessa glória. Nós precisamos desfrutar da genuína felicidade. Bem-aventurado por habitar em Deus, na sua casa, bem-aventurado por estar sendo fortalecido pelo Senhor.